Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física, e vamos juntos resolver essa questão 64 da prova da Santa Casa de 2024. A questão fala o seguinte, ó: em sua obra Harmonices Mundi Libre, a Harmonia dos Mundos em 5 volumes de 1616, Kepler apresentou sua terceira lei, na qual estabelece que o tempo de revolução de um planeta em torno do Sol é proporcional ao r elevado a 3 meios, em que r é o raio médio da órbita do planeta. Sabendo que o raio médio da órbita de Netuno em torno do Sol é aproximadamente 30 vezes o raio médio da órbita da Terra, então calma aí, o raio médio da órbita de Netuno, que eu vou chamar de Rn, em torno do Sol, é aproximadamente 30 vezes o raio da Terra, em torno do Sol, né, do movimento planetário. O intervalo de tempo em que o planeta Netuno completa uma volta ao redor do Sol eu quero saber o período de revolução de Netuno. Tudo bem? Como a questão já deixou claro, é uma questão de gravitação, mais especificamente falando da terceira lei de Kepler. O que a terceira lei de Kepler ela comprova para a gente, né? Terceira lei de Kepler. A gente tem que se recordar que a relação período, né, de revolução, tempo para dar uma volta em torno do Sol, em relação ao raio, é período de revolução ao quadrado sobre o raio da órbita ao cubo. Isso equivale a uma constante. Então, eu posso comparar essa razão entre dois astros, entre dois corpos celestes. No caso, é Netuno e Terra. Então, eu posso escrever a relação da seguinte forma: período de Netuno ao quadrado sobre o raio orbital de Netuno ao cubo é igual ao período da Terra ao quadrado em torno do Sol sobre o raio orbital da Terra ao cubo. Tudo bem? Sendo assim, nós podemos deixar isso aqui, essa continha um pouco mais simples. Eu vou deixar tudo que é período para um lado, tudo que é raio para o outro. Eu vou multiplicar as frações de forma cruzada, né? Ficamos com o período de Netuno ao quadrado sobre período de revolução da Terra ao quadrado. O raio orbital de Netuno ao cubo sobe lá. Então, raio orbital de Netuno ao cubo sobre o raio orbital da Terra ao cubo. Por que a gente faz essa técnica, né? Porque eu sei que dois números ao quadrado se dividindo é o quadrado dessa divisão. Então, o período de Netuno sobre o período da Terra fica ao quadrado. E do outro lado, o raio orbital de Netuno sobre o raio orbital da Terra fica elevado ao cubo. Tudo bem? E agora a gente vai trocar o que a gente sabe. Bom, eu quero o período de Netuno, que está ao quadrado, então eu vou deixar isso daqui aqui. E como eu vejo que as alternativas estão em anos terrestres, gente, eu vou usar o período de revolução da Terra em anos. Gente, a Terra leva quanto tempo para dar uma volta em torno do Sol? 1 ano, né? Então, aqui é 1. Isso está ao quadrado. Do outro lado, ficamos com raio de Netuno, que eu trocarei por 30 raios terrestres da órbita terrestre, sobre o raio da órbita terrestre, ambos ao cubo. Bom, ficamos então com um período de Netuno ao quadrado igual a... Aqui, pode simplificar o raio Terra com o raio Terra, a divisão entre eles dá 1, e aqui é 30 ao quadrado, que é 30 vezes 30 vezes 30. Tudo bem? Então, gente, 3 ao cubo já dá 27, certo? E aí eu tenho os 10, né, que compõem o 30 ali, que também está ao cubo. Isso aqui vai dar 27.000, tudo bem? Então, eu preciso tirar a raiz desse valor, a raiz desse cara, tá? Que não é algo tão simples de fazer. Aqui, veja que a questão ela faz a pergunta aproximada. Então, sim, galera, você vai aproximar isso daqui, tá bom? Para ficar, eu acho que relativamente menos pior, né? Eu não diria mais fácil, mas menos pior, eu vou escrever esse número em notação científica como 2,7 vezes 10 à quarta. E aí eu sei que eu tenho que tirar a raiz desse número como um todo, tá? Então, raiz de 2,7 vezes 10 à quarta. Como que a gente vai tirar essa raiz, né, pessoal?
Veja, eu posso tirar a raiz parte a parte. Eu posso tirar a raiz de 2,7, certo? Que vai me dar um valor aproximado, e a raiz de 10 elevado à quarta, tá? Gente, raiz de 10 à quarta, aqui, é quanto? Bom, raiz de 10 à quarta, a gente sabe que vale 100. E aí, essa raiz, que é a raiz de 2,7, aí você vai aproximar, tudo bem? Veja, a raiz de 2,7, ela está entre a raiz de 4 vale 2, tudo bem? Ali. Tem a raiz de 3, que vale aproximadamente 1,7, e a raiz de 4, ou de 2, desculpem, que vale aproximadamente 1,4. 2,7 está entre a raiz de 2 e a raiz de 3, certo? Então, é um número entre 1,4 e 1,7, né? Vamos aproximar isso daqui e falar que o período de Netuno vai dar aproximadamente ali 100 vezes aproximadamente 1,6. Olhando as alternativas, né, galera? Tem que ter bom senso ali. Então, nós ficamos aí com a alternativa correta dessa questão, como sendo uma resposta de aproximadamente 160 anos terrestres. Então, veja que a questão ela é uma mera aplicação da terceira lei de Kepler. Só que o problema dela é que a parte matemática exige muito para você chegar nessa letrinha A, né? Então, você precisa ter, antes de qualquer coisa, organização. Lembrou da terceira lei, aplicou? Segue substituindo e calculando aos poucos para você não errar a continha aqui. Beleza? Então, chegamos ao final do nosso problema. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.